Existem momentos na vida que ficam gravados para sempre em nossa memória, especialmente aqueles que envolvem as últimas palavras de pessoas queridas. Para mim, um desses momentos aconteceu quando meu pai, já muito debilitado pela doença, me chamou ao lado de sua cama e disse algo sobre Silvio Santos que mudou completamente minha percepção sobre ambos. Era uma história que ele havia guardado durante décadas, uma lembrança que considerou importante compartilhar antes de partir. Até hoje, não consigo esquecer aquelas palavras e o impacto que tiveram em minha vida. Meu pai, seu Benedito, era um homem simples, trabalhador, que havia passado a vida inteira como funcionário de uma pequena empresa de produtos de limpeza no Rio de Janeiro. Nascido em 1928, cresceu numa época de muitas dificuldades econômicas no país, mas sempre manteve uma atitude otimista diante da vida. Era conhecido na família por sua honestidade inabalável, seu senso de justiça e sua capacidade de encontrar o lado bom em qualquer situação. Durante toda a minha infância e juventude, lembro-me de meu pai assistindo religiosamente ao programa Silvio Santos todos os domingos. Era um ritual familiar. Depois do almoço, toda a família se reunia na sala para assistir ao show que dominava as tardes dominicais brasileiras. Meu pai ficava genuinamente animado com os quadros, ria das piadas, torcia pelos participantes, e sempre comentava sobre o carisma e a inteligência do apresentador. Silvio Santos, cujo nome verdadeiro é Cenoura Bravanel, nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930. O que sempre impressionava meu pai era a trajetória do apresentador, que começou como camelô nas ruas do Rio e conseguiu construir um império empresarial gigantesco. Era uma história de superação que ressoava profundamente com alguém que também havia começado a vida com poucos recursos. O que eu não sabia, durante todos aqueles anos assistindo televisão ao lado de meu pai, era que existia uma conexão pessoal entre eles que ele nunca havia mencionado. Uma história que remontava aos anos 50, quando ambos eram jovens trabalhadores nas ruas do Rio de Janeiro, lutando para construir uma vida melhor para si e para suas famílias que viriam a formar. Foi apenas durante os últimos dias de vida de meu pai, quando ele já estava internado e sabia que seus momentos estavam contados, que finalmente decidiu compartilhar comigo essa história. Era uma tarde de terça-feira, eu estava sozinho com ele no quarto do hospital, quando de repente ele me chamou para mais perto da cama e disse que havia algo importante que precisava me contar antes de partir. Com voz fraca, mas ainda carregada de emoção, meu pai começou a narrar uma história que remontava ao ano de 1952, quando ele tinha 24 anos e trabalhava como vendedor ambulante de produtos de limpeza pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Era um trabalho árduo, que exigia muita caminhada, muita paciência, e uma capacidade constante de convencimento para conseguir vender os produtos e garantir o sustento da família. Naquela época, as ruas do centro do Rio eram um verdadeiro formigueiro de vendedores ambulantes. Havia camelôs vendendo de tudo, bijuterias, roupas, produtos de beleza, utensílios domésticos, e uma infinidade de outras mercadorias. Era um mundo competitivo, onde cada vendedor tinha que encontrar sua própria estratégia para conseguir chamar a atenção dos transeuntes e convencê-los a comprar seus produtos. Meu pai me contou que naquela época conheceu um jovem camelô que se destacava de todos os outros pela sua forma especial de vender. Era um rapaz de aproximadamente 22 anos, magro, alto, com uma voz potente e um carisma natural que fazia as pessoas pararem para ouvir o que ele tinha a dizer. Esse jovem vendedor era Cenoura Bravanel, que ainda não havia adotado o nome artístico de Silvio Santos. Segundo meu pai, Cenoura tinha um talento natural para atrair multidões. Não importava o que estivesse vendendo, ele conseguia transformar cada venda em um pequeno espetáculo. Falava com humor, fazia brincadeiras com os clientes, criava suspense na apresentação dos produtos, e sempre mantinha um clima de festa ao seu redor. As pessoas se divertiam tanto ouvindo suas apresentações que muitas compravam produtos apenas pelo prazer de participar daquele momento de entretenimento. Meu pai me explicou que ele e Cenoura desenvolveram uma amizade e camaradagem entre vendedores que trabalhavam na mesma região. Conversavam durante os intervalos, trocavam informações sobre os melhores pontos de venda, e às vezes até colaboravam um com o outro quando um tinha produtos que complementavam os do outro. Era uma relação profissional que gradualmente se transformou em uma amizade genuína. O que mais impressionava meu pai em Cenoura não era apenas sua habilidade de vendas, mas sua visão de futuro.
Enquanto a maioria dos camelôs via aquele trabalho como uma necessidade temporária ou um meio de sobrevivência, Cenor falava constantemente sobre seus planos maiores. Sonhava em ter seu próprio negócio, em expandir suas atividades, em criar algo maior que pudesse beneficiar não apenas a ele, mas a muitas outras pessoas. Durante as conversas que tinham nas pausas do trabalho, Cenor compartilhava suas ideias sobre comunicação, sobre como se conectar com as pessoas, sobre a importância de entender o que o público realmente queria. Falava sobre o rádio, que era o meio de comunicação dominante na época, e expressava sua admiração pelos locutores que conseguiam prender a atenção de milhares de ouvintes apenas com sua voz e personalidade. Meu pai me contou que foi testemunha da evolução de Cenor durante aqueles meses em que trabalharam nas mesmas ruas. Via o jovem camelô constantemente observando as reações das pessoas, testando diferentes abordagens, refinando sua técnica de apresentação. Era como se estivesse utilizando a experiência de vendedor ambulante como uma escola prática de comunicação e entretenimento. Um episódio específico que meu pai nunca esqueceu aconteceu numa tarde particularmente difícil. Havia pouco movimento nas ruas, os vendedores estavam desanimados com as poucas vendas, e o clima geral era de desânimo. Foi quando Cenor decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas tentar vender seus produtos individualmente, organizou uma espécie de evento coletivo, envolvendo vários vendedores da região. Cenor propôs que cada vendedor apresentasse seus produtos de forma teatral, como se fosse um show, e que os clientes fossem juízes, votando no melhor vendedor. O vencedor ganharia uma pequena comissão de todos os outros vendedores participantes. Era uma ideia inovadora que transformou uma tarde difícil em um evento divertido que atraiu muita gente e resultou em boas vendas para todos os envolvidos. Meu pai participou dessa experiência e ficou impressionado não apenas com os resultados práticos, mas com a capacidade de Cenor de criar entretenimento a partir do nada. Via naquele jovem camelô um talento especial para entender o que motivava as pessoas, para criar conexões emocionais através do humor e da participação, para transformar situações comuns em momentos especiais. Nos meses que se seguiram, meu pai acompanhou a evolução profissional de Cenor, que começou a conseguir trabalhos no rádio e gradualmente foi se afastando das atividades de camelô. Era claro que ele estava destinado a coisas maiores, que seu talento natural para comunicação e entretenimento o levaria muito além das ruas do Rio de Janeiro. Quando Cenor conseguiu seu primeiro programa de rádio regular, meu pai era um dos seus ouvintes mais fiéis. Ouvia com orgulho as apresentações do antigo colega de rua, reconhecendo na voz do locutor as mesmas qualidades que havia admirado no jovem vendedor ambulante. Era gratificante ver alguém que havia conhecido pessoalmente conquistar sucesso através de talento e dedicação. Durante os anos 60, quando Cenor já havia adotado o nome artístico de Silvio Santos e começava sua trajetória na televisão, meu pai acompanhava sua carreira com interesse especial. Sabia que estava assistindo ao crescimento de alguém que havia conhecido quando ambos eram jovens trabalhadores lutando para conseguir seu lugar no mundo. A carreira televisiva de Silvio Santos teve início em 3 de junho de 1960, quando comprou horários na televisão paulista para um programa chamado Vamos Brincar de Forca. Meu pai acompanhou essa transição do rádio para a TV com curiosidade e admiração, reconhecendo no apresentador televisivo as mesmas qualidades que havia observado no camelô das ruas cariocas. Durante as décadas seguintes, conforme Silvio Santos se tornava um dos maiores nomes da televisão brasileira, meu pai mantinha sua admiração pelo antigo conhecido, mas nunca mencionava para a família a conexão pessoal que havia entre eles. Para nós, ele era apenas mais um telespectador fiel que gostava de assistir ao programa dominical. O que meu pai nunca havia contado era que, durante todos aqueles anos assistindo Silvio Santos na televisão, se lembrava constantemente daquela época em que trabalharam juntos nas ruas do Rio. Via no sucesso do apresentador não apenas o resultado de talento e oportunidade, mas também a confirmação de características que havia observado décadas antes: a capacidade de trabalho, a criatividade, a habilidade de se conectar com as pessoas. Meu pai também me revelou que havia acompanhado não apenas os sucessos de Silvio Santos, mas também os momentos difíceis de sua carreira. Quando o apresentador enfrentou crises financeiras, problemas com concessões de televisão ou críticas da imprensa, meu pai sentia uma preocupação pessoal que ia além da simples admiração de fã.
Era como se estivesse torcendo por um amigo antigo que havia conhecido em tempos mais simples. Durante nossa conversa no hospital, meu pai me explicou que nunca havia contado essa história porque não queria que a família pensasse que estava se gabando de ter conhecido uma personalidade famosa. Para ele, essa conexão era algo pessoal e especial que preferia manter guardado. Mas agora, sentindo que era chegada a hora de partir, queria compartilhar essa lembrança como uma forma de transmitir algumas lições importantes. A primeira lição que meu pai quis me transmitir através dessa história era sobre a importância de reconhecer o talento nas pessoas ao nosso redor, mesmo quando elas ainda não tiveram oportunidade de desenvolvê-lo completamente. Ele havia visto em Cenoura um potencial especial quando ambos eram apenas camelôs, e o tempo havia confirmado sua percepção. Era importante estar atento aos talentos que existem ao nosso redor, mesmo em situações aparentemente comuns. A segunda lição era sobre a importância da perseverança e da visão de futuro. Silvio Santos não havia se contentado em ser apenas um vendedor ambulante competente, mas havia usado essa experiência como degrau para alcançar objetivos maiores. Tinha uma visão clara do que queria conquistar e trabalhou consistentemente para transformar seus sonhos em realidade. Meu pai também quis me ensinar sobre a dignidade do trabalho honesto, independentemente de sua natureza. Tanto ele quanto Cenoura haviam começado como vendedores ambulantes, uma profissão que muitas pessoas viam com preconceito, mas ambos haviam exercido essa atividade com seriedade e dedicação. O sucesso posterior de Silvio Santos não diminuía a importância daqueles primeiros anos de trabalho nas ruas. Outra lição importante era sobre como pequenos gestos de colaboração e camaradagem podem marcar profundamente as pessoas. Meu pai se lembrava com carinho dos momentos de cooperação entre vendedores, especialmente das iniciativas de Cenoura para criar situações que beneficiassem a todos. Eram exemplos de como é possível competir profissionalmente mantendo o espírito de solidariedade. Durante nossa conversa, meu pai também me contou sobre um encontro casual que havia tido com Silvio Santos muitos anos depois, quando o apresentador já era famoso. Foi numa situação completamente inesperada, num hospital onde meu pai estava internado para uma cirurgia simples. Silvio Santos estava visitando alguém no mesmo hospital e, por acaso, passaram um pelo outro no corredor. Meu pai disse que ficou em dúvida se deveria abordar o apresentador, lembrando dos tempos em que haviam trabalhado juntos nas ruas. Depois de hesitar alguns segundos, decidiu se aproximar e se apresentar, mencionando a época em que ambos haviam sido camelôs no centro do Rio. Segundo meu pai, Silvio Santos demorou alguns instantes para processar a informação, mas depois se lembrou dele e ficou visivelmente emocionado com o encontro. O que mais tocou meu pai naquele encontro foi a simplicidade e a gentileza com que Silvio Santos o tratou. Apesar de toda a sua fama e sucesso, o apresentador conversou com ele como se fossem ainda os jovens vendedores de décadas atrás. Perguntou sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre sua vida, demonstrando interesse genuíno por alguém que havia compartilhado com ele momentos importantes de sua juventude. Silvio Santos também aproveitou a oportunidade para agradecer a meu pai pela colaboração e camaradagem daquela época. Disse que se lembrava dos vendedores que haviam trabalhado com ele nas ruas do Rio, e que aqueles anos haviam sido fundamentais para sua formação pessoal e profissional. Era gratificante ouvir de alguém tão bem-sucedido que ele valorizava aquele período aparentemente simples de sua vida. Durante aquele encontro casual, que durou apenas alguns minutos, Silvio Santos mencionou que nunca havia se esquecido das lições que aprendeu como vendedor ambulante. Disse que aquela experiência lhe havia ensinado a se comunicar com pessoas de todos os tipos, a entender o que realmente motivava as pessoas, e a nunca perder a humildade independentemente do sucesso que pudesse alcançar. Meu pai me contou que saiu daquele encontro profundamente emocionado, não apenas por ter reencontrado um antigo conhecido que havia se tornado famoso, mas por ter confirmado que o sucesso não havia mudado o caráter fundamental da pessoa que havia admirado na juventude. Era a prova de que Cenoura havia mantido a essência de quem era, mesmo tendo conquistado fama e fortuna. Essa experiência reforçou na mente de meu pai algumas convicções importantes sobre caráter e valores humanos. Via em Silvio Santos um exemplo de como é possível crescer profissionalmente e financeiramente sem perder a conexão com suas origens, sem se tornar soberbo ou esquecer as pessoas que fizeram parte de sua jornada inicial.
Durante os anos que se seguiram àquele encontro casual, meu pai continuou assistindo ao programa Silvio Santos com ainda mais carinho e admiração. Não era mais apenas um telespectador comum, mas alguém que havia testemunhado pessoalmente a evolução daquela personalidade desde seus primeiros passos profissionais. Era uma conexão especial que dava um significado mais profundo aos domingos familiares diante da televisão. Meu pai também me revelou que, durante todos aqueles anos, às vezes se perguntava como teria sido sua própria vida se tivesse feito escolhas diferentes, se tivesse tido a mesma visão empreendedora de Senhor, se tivesse aproveitado melhor as oportunidades que apareceram em seu caminho. Mas essas reflexões nunca geravam amargura ou inveja, apenas uma admiração ainda maior pela capacidade de alguns indivíduos de enxergar possibilidades onde outros veem apenas necessidades. A história que meu pai me contou naquela tarde no hospital mudou completamente minha percepção sobre ele e sobre Silvio Santos. Descobri que meu pai havia sido testemunha privilegiada dos primeiros passos de uma das maiores personalidades da televisão brasileira, e que havia contribuído, mesmo que modestamente, para aquela época formativa da carreira do apresentador. Mas mais importante que essa conexão histórica foram as lições que meu pai quis me transmitir através dessa narrativa. Ele me ensinou sobre a importância de tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua posição social, porque nunca sabemos quem elas podem se tornar no futuro. Ensinou-me sobre perseverança, sobre manter sonhos grandes mesmo em circunstâncias difíceis, sobre colaborar com outros em vez de apenas competir. Meu pai faleceu 3 dias depois daquela conversa, levando consigo décadas de lembranças e experiências que havia compartilhado apenas parcialmente com a família. Mas aquela história sobre Silvio Santos permaneceu gravada em minha memória como um tesouro especial, uma janela para um período da vida de meu pai que eu nunca havia conhecido. Hoje, quando assisto ao SBT ou vejo reportagens sobre Silvio Santos, lembro-me das palavras de meu pai e sinto uma conexão especial com aquela história de superação. Não apenas a história pública do camelô que se tornou bilionário, mas a versão mais íntima contada por alguém que havia presenciado aquela transformação desde o início. A revelação de meu pai também me fez refletir sobre quantas pessoas ao nosso redor podem ter histórias fascinantes que nunca conhecemos completamente. Quantos encontros casuais, quantas colaborações aparentemente simples, quantas amizades de juventude podem ter tido impactos duradouros que apenas descobrimos décadas depois, se é que chegamos a descobrir. Compreendi que meu pai havia guardado essa história não por modéstia excessiva, mas porque entendia que algumas experiências são tão especiais que merecem ser compartilhadas apenas nos momentos mais significativos. Era seu presente de despedida para mim, uma forma de me mostrar que ele havia sido mais do que eu imaginava, que havia participado, mesmo que minimamente, de algo que se tornaria parte da história da televisão brasileira. A memória daquela conversa no hospital tornou-se para mim um lembrete constante sobre a importância de valorizar as pessoas e experiências simples de nossa vida cotidiana. Assim como meu pai havia reconhecido o talento especial em um jovem camelô que se tornaria Silvio Santos, todos nós temos a oportunidade de identificar e apoiar potenciais extraordinários nas pessoas ao nosso redor. Hoje, quando conto essa história para outras pessoas, vejo como ela ressoa com experiências similares que muitos têm sobre encontros casuais com pessoas que depois se tornaram famosas, ou sobre oportunidades de colaboração que marcaram suas vidas de formas inesperadas. São histórias que nos lembram da interconexão fundamental entre todas as vidas humanas e da importância de cada encontro em nossa jornada. As palavras de meu pai sobre Silvio Santos continuam ecoando em minha mente não apenas como uma anedota interessante, mas como uma lição profunda sobre reconhecimento de talentos, colaboração humana, humildade, perseverança, e a importância de manter conexões genuínas independentemente das mudanças que a vida possa trazer. Até hoje, não esqueço aquela tarde no hospital quando meu pai me revelou sua conexão pessoal com uma das maiores personalidades da televisão brasileira.